A Manuela está aqui no meu colo. Ai, que cheiro bom, minha gente. E a mamãe dela está aqui, a Daniela. O papai também está aqui. O seu nome é? Robson. É o Robson. A Daniela tem uma pergunta muito bacana. Ela quer fazer para quem mesmo, Daniela? O Padre Xavier. Padre Xavier, qual a sua pergunta, querida? Eu queria saber, já que a gente peca todo dia, eu queria saber se existe uma quantidade, um número mínimo de vezes, de quanto em quanto tempo confessar, já que a gente peca todo dia e às vezes não é um pecado, sempre não é um pecado grave, então qual que seria a orientação? Obrigado, querida. Pega a Manuela aqui. É uma ótima pergunta, né? E seguramente é dúvida de muitas outras pessoas também. O mandamento da igreja é que se confesse ao menos uma vez ao ano. Agora, esse ao menos uma vez ao ano não é que a pessoa deve ficar adiando a confissão, né? É porque se não houver a presença de um pecado mortal, de um pecado grave, essa confissão pode esperar, né, para acontecer desse jeito. No entanto, essa seria assim o mínimo que é pedido. Eu aconselho que a pessoa se aproxime, sim, do sacramento da reconciliação, ao menos de 3 em 3 meses ali, ou então assim que aconteceu um pecado grave, um pecado mortal. Aconteceu, deve-se procurar exatamente o sacramento da reconciliação. Não aconteceu? Então, com uma frequência aí mínima de 3 em 3 meses, se aproxime desse sacramento, até para não deixar os pecados caírem no esquecimento também, né? E na hora de confessar já nem se lembra mais daquilo que tem para dizer, porque já está uma distância muito grande. Mas o que a igreja pede, ao menos uma vez ao ano. Obrigado, padre. Eu estou aqui, só virei aqui de lado, estou aqui com o Hudson. Hudson, de onde você é? De Araxá, Minas Gerais. Sempre aqui com a gente ou a primeira vez? Primeira vez. E aí, como é que está sendo sua primeira vez aqui na Canção Nova? Inexplicável, muito bom. Como assim inexplicável? Vai ter que explicar agora. É inexplicável, porque a experiência pessoal aqui está sendo muito interessante. O que você tem feito? Rezando muito, escutando muito Deus. Coisa boa, querido. Bem-vindo, viu? Obrigado. Que bom que você está aqui na Semana Santa. A sua pergunta é para o Padre Anderson, não é isso? Qual a sua pergunta? É o seguinte, é porque muitas vezes a gente escuta falar que tem pessoas que elas preferem confessar direto com Deus e não com o padre, né? Qual que é a importância, qual é a visão da igreja perante essa opinião? Muito boa pergunta, Hudson. Bem-vindo, viu? Como foi falado no começo do programa, o nosso pecado, ele atinge a nós mesmos, a comunidade e a Deus. Então, quando ela essa prática, ela se torna sacramento, também porque é dentro da comunidade que eu sou perdoado, é dentro da comunidade que Deus me absolve. Então, ali, diante do representante da comunidade, eu vou confessar os meus pecados para que eu também receba a absolvição, o perdão da comunidade. Que o meu pecado, por eu fazer parte misticamente, espiritualmente, de um corpo que é a igreja, por fazer parte deste corpo que é a igreja, o meu pecado, ele agride, ele atinge também todos os outros membros da igreja. Então, quando eu vou diante de um sacerdote, pecador como todos nós, eu sou pecador, o Padre Xavier também é pecador, mas quando eu vou diante de um sacerdote, pecador como eu, ele tem ali a graça de ser o representante da comunidade. Ele tem a graça de ser o ministro da reconciliação, ou seja, alguém escolhido por Deus para ministrar a misericórdia de Deus, mas ele também, ali está assumindo a sua representação de toda a comunidade. Então, quando eu confesso apenas para Deus, eu posso até estar recebendo de Deus o perdão, mas eu preciso receber de toda a realidade que me circunda, de toda a realidade que o meu pecado atingiu de uma maneira ou outra. Então, por isso, confessar diante de um sacerdote. E é aquilo que eu dizia, quem é que me garante, né, que eu vou ser perdoado por Deus? O sacramento da reconciliação me garante que eu sou perdoado por Deus, que eu sou absolvido por Deus. Se eu peço perdão, quem é que me garante que Deus vai realmente me perdoar? Obrigado. Nós vamos seguir já com a próxima pergunta, mas eu gostaria de me referir a um momento na Santa Missa, chamado ato penitencial,
Quando eu digo, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. O que significa esse momento e que relação existe com o sacramento da reconciliação? Bem, é muito simples. O ato penitencial dentro da missa, como o próprio nome diz, ato penitencial, é o momento de reconhecer a condição de pecador. Tanto que não existe uma confissão, eu digo, eu pequei por pensamentos, por atos, por omissões, mas eu não digo quais são os atos, quais são os pensamentos, então quais são as não leva os omissões. pecados para este momento. Não, ali a gente tem que entender assim, dentro da Santa Missa, o ato penitencial, ele é um momento onde nós, humildemente, reconhecemos a nossa indignidade diante de Deus, de estarmos participando de um mistério tão sagrado que é exatamente a liturgia. Por isso é tipo, ali não é um banho, né? É como a gente chega numa festa e diz, não, eu não sou digno de entrar. E aí Deus diz, não, entra. E quando nós entramos, né, aí vem exatamente o glória, de nossa, glória a Deus nas alturas, exatamente glorificando a Deus pela bondade que Ele demonstra para conosco. Ali não é local de absolvição de pecados, ali não adianta colocar pecados que eles não são absolvidos. Ali não é sacramento da penitência e não tem jeito. Nem adianta colocar pecado ali, porque não é o lugar. Não é absolvido. Alguns podem dizer que ali apaga os pecados veniais, mas os pecados veniais são apagados pela caridade, pela prática da oração. Então, não tem nada a ver com o ato penitencial, mas muito mais com a própria celebração eucarística. Mas volto naquilo que eu já disse, o Padre antes já repetiu. Nós não podemos garantir em momento algum que alguém foi perdoado, como lembra inclusive o direito canônico, a não ser dentro do sacramento da penitência. Muito obrigado, Padre Xavier. Padre Anderson, o Marcelo Carvalho, por e-mail, pergunta: qual o procedimento para alguém que está doente e não tem como se confessar? O que acontece com uma pessoa que morre sem confissão? Primeiramente, se a pessoa está doente, chame os presbíteros, vai dizer a carta de São Tiago. A carta de São Tiago diz, se uma pessoa está enferma, isso falando mais do sacramento da unção dos enfermos, mas está ali também o sacramento da reconciliação. São Tiago diz na sua carta, se alguém está enfermo, mande chamar os presbíteros. Eles confessarão os seus pecados e os ungirão com o óleo santo. Ali está os dois sacramentos, muito claro na comunidade primitiva. Então, se existe um enfermo, este enfermo, ele não confessou, chame um presbítero, chame um padre para ir até o hospital ou até a casa onde o enfermo está. Mas, padre, se essa pessoa estiver inconsciente, ali o padre vai dar a unção dos enfermos e rogar a Deus que também perdoe os pecados daquela pessoa. O sacramento da unção dos enfermos também tem essa ligação com o sacramento da confissão, se a pessoa estiver inconsciente, se a pessoa estiver em coma ou qualquer coisa dessa forma. Então, o procedimento seria justamente esse. Chame o padre, leve o padre até o penitente. Se o penitente não pode ir até o padre, leve o padre até o penitente, né? Eu tenho certeza que nos hospitais existem as pastorais da saúde, né, que os padres passam pelos hospitais, mas se não tiver, vá em busca do padre, vá lá, bata na casa paroquial, padre, eu estou com um enfermo que está à beira da morte, ele precisa da graça de Deus, se o senhor pode ir, eu tenho certeza que o padre vai. Então, se o enfermo não pode ir até o padre, leve o padre até o enfermo. Se a pessoa estiver inconsciente, ou seja, em coma, não tem condição de falar, ali o padre, dando a unção dos enfermos, ele roga que também os pecados sejam absolvidos por Deus, no mesmo sacramento que é o sacramento da unção dos enfermos.
E só complementando, é interessante observar essa ligação entre a unção dos enfermos e o sacramento da penitência. Por isso, somente um sacerdote, mesmo diácono, outras pessoas, ninguém pode. Somente um sacerdote, quer dizer, padre ou bispo, que pode aplicar a unção dos enfermos por causa disso, por causa do perdão dos pecados, caso a pessoa esteja inconsciente, impossibilitada de confessar. Se estiver consciente, já confessa ali, já absolve, depois já vem a unção. Obrigado. Aproveito a oportunidade para lembrar a todos nós que o Papa Francisco está nos convidando para que nós nos preparemos para o ano jubilar, o ano da misericórdia, que vai começar no dia 8 de dezembro e vai até, se eu não me engano, é o finalzinho de novembro de 2016. Em uma das falas do Papa Francisco, ele fala que ele deseja que isto signifique que durante o ano jubilar as nossas igrejas estejam com as suas portas abertas durante mais tempo e que os nossos sacerdotes estejam mais dispostos, mais prontos para atender à confissão. Vamos acompanhar, portanto, a preparação do Ano da Misericórdia, principalmente através das palavras do Papa Francisco. Vamos à próxima pergunta. A Rayane Faria pergunta, Padre Xavier, quando esquecemos, dá um branco, o que fazer? Esses pecados esquecidos são perdoados? Eu completo. Eu posso dizer assim, Padre, eu queria confessar todas essas coisas, então, que eu já confessei, e agora me deu um branco tremendo nesse momento, e eu estou querendo trazer para o Senhor todos os pecados que estão aqui dentro de mim, mas deu um branco e sumiu tudo. Bem, se esse branco... O pessoal fica rindo de mim, mas acontece, viu, pessoal? Todo mundo. Se esse branco, ele não é voluntário, eu quero dizer, se é um branco mesmo, né? A pessoa realmente se esqueceu, a absolvição, ela comporta, né? Como nós dizemos, a igreja supre, né? Porque a pessoa não confessou porque não se lembrou, se tivesse se lembrado, teria confessado. Então, ela termina por ser confessada, termina por ser absolvida também desses pecados. Agora, é interessante, se alguém não ficar com paz na consciência mesmo assim, que na sua próxima confissão, então, leve exatamente esses pecados também ali, que, olha, nesses eu me esqueci, o padre vai te absolver ali, mas você já está absolvido, mas tudo bem, você pode colocar só para ter a paz de consciência. Por isso que nós recomendamos sempre a questão de que as pessoas se preparando, que anotem, façam a listinha ali, exatamente para não correr o risco de esquecer, às vezes também para dar um pouco mais de velocidade na própria fila do confessionário, e assim evita essas coisas, né? Obrigado, Padre Xavier. Padre Anderson, o senhor comentava sobre uma pergunta que o senhor recebeu no seu Twitter, por gentileza, Padre. A Valéria pergunta assim, na minha paróquia, uma vez por mês, o padre celebra a missa penitencial, absolvendo todos os fiéis presentes. É válido? Ótimo. Aqui se fala daquela confissão comunitária. A confissão comunitária, existem os momentos para acontecer a confissão comunitária. Vão 1000 soldados para a guerra. E esses 1000 soldados são católicos, então pode-se ter ali a confissão comunitária, porque não vai ter tempo de atender os 1000 soldados que estarão indo para a guerra. Na falta de tempo de atender todos os fiéis, a Igreja permite que aconteça essas confissões comunitárias. Mas essas confissões comunitárias, quando não estão dentro dessas regras da igreja, ou seja, com falta de tempo, uma urgência ou qualquer coisa nesse sentido, ela necessita que aconteça a confissão pessoal, ou seja, você com o seu confessor. Então, a igreja permite essas confissões comunitárias somente em casos urgentes, em casos extremos e em casos particulares. Aqui você não especifica a coisa, mas, como disse que o padre, uma vez por mês, ele faz essa missa penitencial absolvendo todos os fiéis, eu não vou falar do padre, vou responder para você. Procure o sacerdote e confesse os seus pecados pessoalmente com ele, porque essa confissão comunitária, sendo feita dessa maneira, ela não nos ajuda, como o Padre Xavier diz, como nós estamos dizendo aqui, não nos ajuda na formação da nossa consciência.
Pelo contrário, ela vai, muitas vezes, apenas massageando a nossa consciência. Então, procure confessar com o padre pessoalmente. Mas uma outra coisa interessante sobre isso é que o próprio direito canônico faz questão de citar que mesmo nesses casos extremos onde é possível a confissão comunitária, e que esse caso é somente risco de morte, uma situação assim, daquela que é impossível, porque não é assim, eu não consegui me confessar para a Páscoa, então eu posso participar de uma confissão comunitária? Não, você pode ir depois da Páscoa, ou deveria ter se programado um pouco antes. Não existe uma coisa que te impeça de confessar. Impedir de confessar quer dizer, não tem o padre disponível para isso de forma alguma, como viagens, viagens missionárias em lugares onde o padre vai uma vez por ano, que não tem jeito. Mas mesmo assim, o direito canônico prevê que essa pessoa deve depois, o mais rápido possível, procurar um sacerdote para se confessar de forma pessoal e íntegra, para receber, então, a absolvição plena dos seus pecados. Dobradinho com o padre Xavier. Pois só não. Um testemunho aqui, que claro, já que estava padre, aqui. Por favor, que bom. O Luciano Pedrosa está dizendo, boa noite, sua bênção, quero agradecê-lo e testemunhar que, através do sacramento da reconciliação, voltei para Deus. Olha que coisa bonita. Que coisa bonita mesmo. Então, faça também a experiência você com, às vezes, essas pessoas que têm medo da confissão, têm medo da reconciliação, volte, como o Luciano está dizendo aqui, que voltou através do sacramento. Que coisa bonita. Deus abençoe, Luciano. Obrigado, Luciano. Padre Xavier, esse aqui é amigão meu, é o Betão, de São Paulo. Ele diz assim, o Padre Xavier falou que o ato penitencial na missa não tem efeito de sacramento. Mas o que dizer, então, da fórmula que o sacerdote diz logo depois? Quando o sacerdote, então, diz, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de vós, perdoe os vossos pecados e vos conduz à vida eterna. Amém. Então, essa é uma oração de súplica. É bem diferente da fórmula de absolvição, que o padre Anderson citou agora há pouco. Essa é uma oração de súplica. Nós estamos pedindo, Senhor, como é o próprio sacerdote, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Mas em momento nenhum foi dito, seus pecados estão perdoados. É exatamente esse aí o contexto. Eu sei que isso gera um pouco de confusão, mas gera um pouco de confusão porque, infelizmente, não é muito bem trabalhado esse assunto na catequese. E aí, quando vem ato penitencial, perdoe os nossos pecados, se confunde um pouco a coisa. Mas tanto é um sacramento, não é o sacramento da penitência, que nós temos o sacramento da penitência separado e ali nós estamos no sacramento da Eucaristia. São sacramentos diferenciados. E nas celebrações penitenciais, que não são confissões comunitárias, mas mutirões, nós participamos de várias, Padre Anderson? Que nós vamos e são 10, 12, 20 padres que estão ali para confessar, durante bastante tempo. Mesmo dentro dela, nós temos essa oração de pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, mas a confissão vem na sequência. Então, o ato penitencial, ele não é sacramento da penitência e não tem jeito. E eu gostaria de responder, só completar uma coisa aqui, de uma pessoa que pediu para não ser identificada, que levantou aquela situação que ela também vive junto com uma outra pessoa e não é casada. Só que o padre liberou para ela que ela pudesse comungar. E ela diz, e então? Então, o que eu posso te responder é o seguinte, isso é uma norma dentro da igreja e que nós, os padres, não temos autoridade para liberar. Não somos nós que decidimos, porque os sacramentos pertencem a Cristo, Então, quem o administra de verdade é a igreja. Nenhum padre, nenhum bispo pode liberar a comunhão em caso nenhum assim. Infelizmente, é assim que funciona. Ou, felizmente, para dizer a verdade, é assim que funciona. Então, mesmo que um padre diga, olha, tudo bem, você mora junto, mas você pode comungar, essa autorização dele não é válida e é só a gente consultar o direito canônico, caso tenha algum problema que algum padre até diga, mas eu faço isso, ok. A gente pode citar até mesmo o direito canônico onde não dá essa permissão para a gente. Não somos nós que interpretamos os casos são interpretados pela igreja. Obrigado, Padre Xavier. Padre Anderson, a Michele Bruna, por e-mail, pergunta, gostaria de saber se, por não conseguir perdoar alguém que me fez muito mal, também estou pecando. Vai fazer 4 anos que tudo aconteceu e não consigo esquecer. O que fazer para conseguir perdoar? Primeiramente, o trabalho interior que nós fazemos, Michele,
para perdoar, precisa partir de uma decisão. Uma coisa é eu não consigo, outra coisa é eu não quero. Né? O perdão, ele não é apenas aquele sentimento de nós nos sentirmos aliviados. Não. O perdão é você deixar que a ferida que estava aberta se cicatrize. Que a ferida que foi aberta por causa da situação fique cicatrizada. E a cicatriz permanece. Toda vez, eu tenho uma cicatriz aqui na mão, não sei se a câmera pega, mas eu tenho uma cicatriz aqui na mão, e todas as vezes que eu vejo a minha cicatriz, vocês não vão ver não se preocupem não, fiquem tranquilos. Todas as vezes que a cicatriz, que eu vejo a cicatriz, eu lembro tudo o que aconteceu na minha mão. Eu lembro a dor, mas a cicatriz está fechada. Eu posso tocar na cicatriz e não tem nada. Aqui entrou um prego, quase rasgou aqui. Coisa de menino, né? Moleque que está pulando o muro e tem aqui a cicatriz. Então, o perdão dado não é você fingir que nada aconteceu e, ao mesmo tempo, não é querer tampar o sol com a peneira. Não, o perdão dado é uma decisão que, claro, que precisa muito do tempo, que precisa ser trabalhado, claro, tem todos esses critérios. Mas não queira que a cicatriz suma, não. O que não pode deixar é a ferida aberta. Enquanto a ferida está aberta, dói. Basta tocar que dói. Mas uma vez que a ferida estiver fechada, ela vai se tornar uma cicatriz. Não dói mais. Mas isso não quer dizer que você não vai lembrar da situação. Então, dar o perdão à pessoa, ela vai partir de uma decisão e de uma constante escolha. Eu decido-me perdoar. Eu quero perdoar. Como eu disse, uma coisa é você não conseguir, outra coisa é você não querer. Se você quer e não consegue, passo por passo. Muito obrigado e muito obrigado a você que nos acompanha e mantém este programa no ar. A Canção Nova não possui propagandas comerciais, toda a nossa experiência de evangelização desde o início, desde a rádio Canção Nova, é uma experiência que nos conduz cada vez mais a experimentar a divina providência cuidando de nós, através inicialmente do Clube do Ouvinte, agora do Clube da Evangelização, porque depois da rádio veio a televisão, a internet, enfim, todos esses meios de comunicação que Deus foi colocando em nossas mãos para a evangelização. Todos eles são sustentados com a sua doação. Então, muito obrigado. Hoje é um dia tão importante, final de mês, a nossa campanha a cada mês, a sua presença, o nosso pedido, a nossa oração, a sua oração, nosso pedido a Deus por esta obra de evangelização. E 2 apelos no coração. Um é o que você aceite o nosso muito obrigado, que não é somente em nome de nós aqui presentes, é em nome da igreja, em nome das nossas famílias. E um outro apelo é aquele de estender a mão e dizer, ajude-nos. Esta obra de evangelização dá a todos nós aqui a oportunidade de viver um programa como este, tratando durante 1h30 de coisas tão importantes sobre a vivência cristã a partir do sacramento da reconciliação, justamente porque nós não temos patrocinadores comerciais que seguram o nosso conteúdo, entende? Nós não temos ninguém aqui que dita o que a gente tem que dizer ou não para que nos garanta algum tipo de sucesso, porque a gente não está aqui para fazer sucesso, a gente está aqui para o cumprimento de uma missão. Então, e precisamos de você para que isso continue. Se você já é nosso sócio, obrigado. Se você não é, entre em contato conosco pelo 0 operadora 12 3186 2600, 0 operadora 12 3186 2600, ou também através do endereço eletrônico que é clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Eu não sei se é verdade, porque eu não fui checar nas notícias, mas vale a pena também comentar nesse momento que eu soube hoje, é preciso verificar a veracidade, né, que pela primeira vez na história, se não for uma das primeiras vezes na história, uma das nossas grandes televisões seculares pensam em retirar do ar uma daquelas novelas que supostamente seria um grande sucesso no nosso país e não está sendo sucesso nenhum por conta do nível, se é que pode dizer que exista nível
baixíssimo do conteúdo que está sendo apresentado para o povo do nosso país. É sinal de que nós precisamos cada vez mais de iniciativas como esta daqui. Não é pelo fato de nós estarmos fazendo aqui, porque nós somos os primeiros destinatários da graça de Deus. É por conta dessa realidade que a gente conhece, se estarrece e pensa assim, meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu estou lhe pedindo, ajude-nos e vamos evangelizar juntos. Muito obrigado. Dá tempo de mais uma pergunta? Só uma. Oh, meu Deus. Qual padre que você escolhe, Fernanda? Difícil. É difícil agora, não é? Padre Xavier. Ela olhou para a Diana e você escolheu o Padre Xavier. Vai lá, 1 minuto, criatura. A pessoa pediu para não ser identificada. Gostaria de saber o que são indulgências. Os pecados são apagados e como usar as indulgências? Boa pergunta. Num outro programa eu me lembro que já foi feita essa pergunta também. Então, a melhor forma de explicar as indulgências é assim. A confissão, ela absolve dos pecados. No entanto, continuam as consequências, como já dissemos várias vezes nesse programa. Essas consequências, elas tanto tocam a própria natureza da pessoa, daquele que pecou, que de certa forma fica machucada, fica ferida, como nós ouvimos também tantas perguntas que falavam sobre isso. As indulgências têm exatamente a intenção de romper com essa consequência temporal, com essa existência ainda de consequências sobre o próprio pecado, né? Eu dou um exemplo claro sobre isso. O Papa João Paulo II recebeu um tiro. Depois que ele melhorou, ele foi até a cadeia e ali ele perdoou naquela prisão aquele que tinha atirado nele. Então, ele foi perdoado. É assim que acontece exatamente a absolvição. No entanto, aquele ali ainda tinha uma pena para cumprir, que era a consequência da atitude que ele teve. É ali que se aplica a indulgência, para vencer essas penas temporais, né? A igreja pode conceder as indulgências, né? Ela tem a liberdade de conceder, mas ela também não concede as indulgências livremente. Obviamente, elas estão associadas à própria comunhão da igreja inteira, então haverão práticas de oração, práticas de penitência, tempos específicos, peregrinações, porque a intenção é de levar a alma da pessoa, né, levar a vida da pessoa a estar reparada de todo aquele erro que aconteceu, daqueles pecados que ocorreram. Agora, sobre como alcançar as penitências, nós temos um manual sobre isso, mas no nosso próprio site, www.cançãonova.com, nós temos algumas matérias que tratam exatamente disso. É um assunto bem longo. Muito obrigado, Padre Xavier, sua bênção. Obrigado, Padre Anderson. O Padre Anderson começou o programa aqui na nossa oração. Ele nos deu a bênção inicial. O Padre Xavier vai nos dar agora a bênção final, que vai valer para todos nós. E mais uma vez, obrigado, Fernanda. Obrigado a vocês, viu? Obrigado pela presença de todos, obrigado pela presença das crianças. Obrigado a toda a nossa equipe e um convite para que você venha viver conosco a Semana Santa, aqui na Canção Nova. Obrigado por sua presença acompanhando a nossa programação. A cada programa, sem dúvida nenhuma, você vai compreendendo que, de fato, é você quem faz esta obra acontecer. Muito obrigado. Padre Xavier, por favor, nos deixe com a bênção de Deus. Pedimos ao Senhor que abençoe a nós, que nos conceda a graça de uma boa Semana Santa, especialmente forme cada vez mais o nosso coração para que possamos aproveitar com maior frutuosidade esse sacramento da penitência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez e até a nossa próxima oportunidade aqui no Trocando Ideias. Até lá.